De um lado, ele, Morbius, o vampiro inimigo do Homem-Aranha e do Blade, e de outro lado, ele, Jack Russell, o lobisomem da Marvel. Quem vence esse duelo? Oi Sagers, sejam bem-vindos, esse é o canal Sagas Geek. Hoje é dia de fazer o duelo do Morbius da Marvel versus o Jack Russell da Marvel. Antes do vídeo começar, já vai se inscrevendo e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo do canal. Antes do vídeo começar, esse vídeo vai ser o último vídeo de 2022. Então, eu gostaria de pedir para vocês continuarem no canal em 2023 e nos vemos nos próximos vídeos. Vamos começar por ele, Jack Russell, o lobisomem da Marvel. Ele foi transformado em lobisomem porque a sua família foi amaldiçoada pela maldição do lobisomem. Os seus ancestrais eram inimigos do Drácula e a sua família antiga viveu na Transilvânia. Já nos dias de hoje, ele se transformou em lobisomem por causa dessa herança genética da família dele, e ele conseguiu um anel que faz ele conseguir se transformar em lobisomem quando ele quiser e não só na lua cheia. Quando ele se transforma através do anel, ele consegue raciocinar e também conversar. Já quando ele se transforma na lua cheia, ele não consegue conversar e depois ele acaba se esquecendo de tudo que ele fez quando ele se transformou, porque quem assume o controle é o lobisomem. Agora vamos falar do Morbius, o vampiro da Marvel. O Michael Morbius é um biocientista e um químico, e ele é muito renomado e ele ganhou o prêmio Nobel. Ele faz experimentos com morcegos, que são morcegos vampiros, e ele tenta curar a sua doença, que é uma doença rara, que o corpo dele não produz sangue. Então o objetivo dele é tanto se curar dessa doença, só que ele acaba se transformando num vampiro. E depois ele acaba que o objetivo dele é se curar do seu vampirismo. Lembrando que o Jack Russell ele também tenta se curar da sua maldição do lobisomem. Esses personagens de vampiro e lobisomem eles sempre acabam tentando se curar da sua maldição. O primeiro aspecto desse duelo são os poderes, mas antes de começar, diga aí nos comentários para qual dos dois você está torcendo para vencer esse duelo. Diga nos comentários quais dos dois sobrenaturais você está torcendo para vencer o duelo. Os dois são poderosos, os dois têm super força, os dois têm super velocidade, os dois têm audição sobrenatural, os dois têm reflexos sobrenaturais, os dois têm cura acelerada, e o Morbius consegue inclusive voar e também hipnotizar os seus adversários humanos e consegue controlar a mente deles. Já o Jack Russell não consegue fazer isso, mas quando ele se transforma na lua cheia, ele tem a força muito maior do que a do Morbius. Então, nesse aspecto, os dois pontuam e o placar fica 1 contra 1. O próximo aspecto do duelo é a estratégia. Os dois são estrategistas, mas qual dos dois é mais desenrolado para fazer uma estratégia? Bom, o Michael Morbius é um biocientista e o QI dele é muito alto porque ele é químico. Já o Jack Russell ele é muito inteligente, mas o QI dele não tem como superar o QI do Michael Morbius porque ele é um biocientista. Então, nesse aspecto, apenas o Morbius pontua, e o placar fica 2 contra 1 para o Morbius. O próximo aspecto do duelo é a habilidade. Os dois são habilidosos. O Michael Morbius tem a imortalidade, porque depois que ele se transformou em vampiro, ele conseguiu a imortalidade. Pelo que eu vi nos quadrinhos, ele conheceu a Lilith e ela deu a imortalidade para ele. Já o Jack Russell, ele não é imortal, só que ele é muito forte. O Michael Morbius ele não tem fraqueza de vampiros, como por exemplo a luz do sol. Ele é imune à luz do sol e ele é imune aos ídolos religiosos, como por exemplo a cruz. O Michael Morbius pode entrar numa igreja também. Ele não tem a fraqueza da água benta nem da prata. Já o Jack Russell, a fraqueza dele é a prata. Bom, mas na Marvel tem um metal que é mais poderoso do que a prata, que é o adamantio. Então, o Michael Morbius ele não pode morrer, mas ele não pode ser ferido com prata, mas ele pode ser ferido com adamantio.
Já o Jack Russell, como ele é fraco para prata, ele é muito mais fraco ainda para o adamantium, né? Porque o adamantium é superior à prata. Então, nesse aspecto, os dois pontuam e o placar fica 3-2 para o Morbius. O próximo aspecto do duelo é a resistência. Qual dos dois é mais resistente em um duelo? O Morbius só tem duas fraquezas, que é o adamantium e ficar um longo tempo sem beber sangue humano. Então, se o Jack Russell conseguisse manter o Morbius sem beber sangue humano durante longos dias, o Michael Morbius ia ficar muito fraco, e com essa fraqueza ele também ia perder a sua inteligência, porque ele não ia conseguir raciocinar. Então, todo aquele QI alto dele não ia servir de nada se ele estivesse passando fome de sangue humano. Então, se o Jack Russell conseguisse manter o Morbius durante muito tempo sem beber sangue, ele ia ter uma vantagem no duelo. Outra vantagem que o Jack Russell teria era uma estratégia de manter o Morbius muito tempo na luz do sol. Então, se a batalha acontecesse durante o dia. Só que se a batalha acontecesse durante o dia, o Jack Russell não teria a vantagem da lua cheia, que é quando ele fica mais forte do que o Morbius. Durante o dia, a força do Jack Russell é a mesma força do Morbius. Só que como o Morbius é imune à luz do sol, ele só vai ficar fraco durante muitas horas na luz do sol. Mas o Morbius ele consegue usar a prata contra o Jack Russell, preferir ele porque ele é imune à prata. Já o Jack Russell não é imune à prata e muito menos ao adamantium. O único jeito dele vencer o Morbius é usar o adamantium contra o Morbius. A cura acelerada do Jack Russell consegue recuperar até membros perdidos dele, porque nos quadrinhos o Deadpool arrancou a cabeça do Jack Russell e a cabeça dele se regenerou. Mas se a cabeça dele fosse arrancada com prata, ele não ia conseguir se regenerar. O Morbius também tem a habilidade de criar novos vampiros e ele consegue controlar a mente dos vampiros que ele cria. E o Jack Russell também poderia criar novos lobisomens, então ele poderia colocar um exército de lobisomens recém-criados contra o Morbius e o Morbius colocar esses vampiros recém-criados contra o exército de lobisomens do Jack Russell. O Jack Russell também poderia controlar os cães, porque ele consegue controlar esses animais. Já o Morbius consegue controlar os morcegos, então ele poderia colocar os morcegos contra os cães do Jack Russell. Bom, mas nesse aspecto eu vou ter que pontuar apenas o Morbius. E o placar fica 4-2 para o Morbius e o Morbius vence esse duelo. Bom, eu acho que o único jeito do Jack Russell vencer o Morbius seria na lua cheia, porque ele é mais forte do que o Morbius. E talvez se ele conseguisse de alguma forma colocar adamantium dentro do corpo do Morbius para ele ficar mais fraco. E ele perdeu o duelo. Se a lua fosse durante a noite, numa noite que não seja de lua cheia, quem vence provavelmente é o Morbius. E o Morbius tem a vantagem da prata, porque a prata não fere ele. Então nesse duelo, com certeza quem vence é o Morbius. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixe o seu like. Se concorda com esse vencedor, deixe aí no comentário. Se você discorda, diga por que você discorda. E até o próximo vídeo. Tchau!